realiza hoje a agenda dos servidores públicos estaduais com os candidatos a governador do Estado do Espírito Santo. Inicialmente, convidamos para compor a mesa a presidente em exercício do Sindipúblicos, Maria Madalena de Lucena e Costa Lira. Também convidamos a diretora da Secretaria-Geral do Sindipúblicos, Eleide Bragança. Elas estarão acompanhando o candidato Renato Casagrande pelo PSB nessa agenda dos servidores públicos estaduais com os candidatos a governador do Estado do Espírito Santo. Convidamos então a ocupar o seu lugar ao centro da mesa o candidato pelo PSB, Renato Casagrande. Vamos agora à explicação da dinâmica deste evento. Gostaríamos de lembrar a todos que, em função das responsabilidades dos servidores públicos, os sindicalistas dos sindipúblicos encontram-se em seus ambientes profissionais, não podendo em sua totalidade estar presente nessa agenda dos servidores públicos estaduais com os candidatos a governador do Estado. Está sendo transmitido ao vivo pela internet, onde também poderão todos os servidores que não tiverem oportunidade de assistir esta agenda, poderão também assisti-lo posterior no site do Sindipúblicos, sindipúblicos.com.br. Retornando à explicação da dinâmica deste evento, teremos um tempo de participação em cada candidato de 1h30, entre apresentação, perguntas e respostas assim compreendidas. Inicialmente, teremos a apresentação do candidato e seu programa de governo em 6 minutos. Teremos 3 blocos, divididos da seguinte forma. Primeiro bloco, temas de interesse geral da base de representação dos sindipúblicos com tempo estimado em 27 minutos. Durante o primeiro bloco, as perguntas serão ligadas aos temas gestão das políticas públicas, pilar das relações sindicais e valorização dos servidores públicos. Neste bloco, cada pergunta terá no máximo 2 minutos e o candidato terá até 5 minutos para responder, excluindo inclusive perguntas de ataque pessoal. Não será permitido de forma alguma. No segundo bloco, teremos perguntas da plateia. Os interessados deverão escrever as perguntas e entregá-las à coordenação do evento, bastando levantar o braço para que as perguntas sejam entregues à nossa equipe e assim apresentadas neste segundo bloco. Neste bloco serão no máximo 10 perguntas por escrito e o tempo estimado do segundo bloco é de até 40 minutos. Durante este bloco, as perguntas deverão ter no máximo 1 minuto e o candidato terá até 3 minutos para a resposta. Lembrando que está vetado também e sendo excluídas perguntas de ataque pessoal. No terceiro bloco, será realizada a leitura e entrega da pauta de reivindicações unificadas da categoria da base dos sindipúblicos, com o tempo estimado em 5 minutos. E o candidato terá mais 5 minutos para as suas considerações finais. Para melhor aproveitamento do evento, recomendamos que os celulares estejam desligados ou no modo silencioso. Que os apoiadores dos candidatos evitem se manifestarem durante o evento utilizando palavras de ordem ou material de campanha dentro do recinto do encontro. Convidamos a partir de agora, com o seu tempo de até 6 minutos, para a apresentação de sua candidatura, o candidato pelo PSB, Renato Casagrande. Muito obrigado. Quero cumprimentar minhas 2 companheiras de mesa, todos os servidores que estão aqui presentes. Primeiramente, eu devo uma explicação. Teve um mal-entendido com relação ao convite feito para que eu pudesse participar hoje na parte da manhã.
o convite não chegou até a minha coordenação de campanha, e eu, na parte de manhã, tinha uma entrevista marcada numa rádio no sul do estado, também já combinada, e tive que fazer essa entrevista, mas sabendo depois de que o convite tinha ido, quando tinha chegado até a minha pessoa, eu pedi para fazer um contato para que eu pudesse vir aqui, mesmo sendo um encaixe de agenda para vocês e para mim, tá certo? Eu saí de um compromisso de governo e tenho que voltar para um outro compromisso daqui a pouco, mas eu gostaria muito de vir aqui como vim, para poder dar uma satisfação ao sindicato e aos servidores e me colocar inteiramente à disposição. Eu estou numa reeleição. Quem está numa candidatura à reeleição precisa apresentar aquilo que fez, né, para poder ir para a reeleição. Nós estamos governando num período de escassez, né? Década passada foi uma década de abundância. Nós tivemos um crescimento da economia mundial muito grande, um crescimento da economia brasileira muito grande, e um crescimento da economia capixaba também muito grande. Houve uma crise em 2009, 2010 uma recuperação, a partir de 2011 a economia mundial continuou num processo decadente e de extrema fragilidade, afetando a economia brasileira. Essa é uma das razões da economia brasileira estar patinando, mas afetando a economia capixaba, afetando o crescimento da economia capixaba, mesmo que a gente tenha um índice de desemprego, um dos menores da história desse estado, um pouquinho mais de 5%, mas nós temos um momento de escassez, governamos numa época de escassez, governamos num período que a gente debateu royalties de petróleo, Fundap. Isso exigiu muito equilíbrio na nossa condução. Nem por isso nós deixamos de fazer os maiores investimentos da história desse estado. Fazemos neste momento e temos neste momento a maior carteira de obra desse estado. Ampliamos muito os investimentos nas áreas sociais, de saúde, segurança, educação, programas sociais, porque tem uma compreensão objetiva de que o estado tem que cuidar da economia. Mas a economia que gera riqueza para esse estado precisa de ser transferida para a sociedade capixaba. E a maneira mais eficiente de transferir a riqueza para a sociedade capixaba é através do apoio às áreas sociais, a implantação de programas sociais objetivos e investimento em saúde, educação, segurança pública e programas sociais. Essa é a maneira de fazer essa transferência. Com a sociedade capixaba, diálogo permanente para enfrentar este momento de dificuldade. Com os servidores, também respeito permanente a todos os servidores. Tanto é que nossa política de valorização dos servidores, nós fizemos a reestruturação de carreira em 48 órgãos da administração estadual. 48 órgãos do estado receberam a reestruturação de carreiras. E carreiras reestruturadas, 287 carreiras reestruturadas, com um investimento na valorização dos servidores por ano, num patamar de 400 milhões de reais de investimento nas carreiras dos servidores do Estado do Espírito Santo, mostrando de forma objetiva a preocupação com a valorização dos servidores, vendo o equilíbrio de todas as obrigações do Estado, necessidade do Estado, mas tendo com clareza a noção da importância dos servidores. Minha passagem pelo governo é uma passagem temporária, eu fico aqui um período, 2 períodos, mas os servidores estão aqui ajudando a gente a governar permanentemente. Ninguém governa sozinho. Vocês têm me ouvido falar permanentemente que ninguém governa sozinho. Para eu governar bem, eu preciso da ajuda dos servidores. E eu tenho tido a colaboração e a ajuda dos servidores do Estado para esse trabalho. Um outro avanço que nós tivemos também importante para os servidores foi o pagamento de precatórios. Nós zeramos o pagamento de precatórios. O único precatório pendente, porque está pendente ainda, junto ao Supremo Tribunal Federal, é o pagamento do precatório da trimestralidade. Mas esse pagamento ele está ainda pendente de decisão final do Supremo Tribunal Federal.
Todos os outros precatórios nós quitamos. Todos os outros nós quitamos. Então, mostrando responsabilidade, Estado organizado. Os servidores, mais do que nunca, precisam de um Estado organizado, que tenha valorização, que tenha política e que tenha um Estado que crie perspectiva para os servidores. É nesse ambiente que a gente tem trabalhado, é por isso que nós mantemos com a sociedade capixaba diálogo para compreender, para que a gente tenha a compreensão que não é sozinho que a gente governa. Acabou o período e aquele momento em que governantes autoritários eram chamados a governar. A sociedade quer governantes que tenham capacidade de dialogar, de serem democráticos, de participar de uma atividade como essa que o sindicato está promovendo. Obrigado, candidato. Em função da justificativa e do pedido do candidato, nós estaremos fazendo uma alteração em nossa programação. Como já foi justificado, houve ruído na comunicação da agenda e ele tem outros compromissos que precisam ser cumpridos ainda no dia de hoje, e estaremos reduzindo então de 1h30 para 1 hora, onde estaremos excluindo neste primeiro momento as perguntas da plateia e ele estará respondendo ao sindicato por escrito numa outra oportunidade. Então nós estaremos iniciando com o primeiro bloco, o segundo bloco estaremos suprimindo e o terceiro bloco, que é a entrega das reivindicações do sindicato, ele estará recebendo e concluindo em suas considerações finais. Após a apresentação do candidato, iniciamos então o primeiro bloco de perguntas com o tema Gestão das Políticas Públicas. Considerando que em sucessivos governos tivemos vivenciado a precarização na gestão dos serviços públicos, destacando as áreas da assistência técnica, pesquisa, extensão rural, abastecimento, produção e defesa agropecuária, meio ambiente, segurança pública, sistema prisional, socioeducação, mobilidade urbana, segurança no trânsito e infraestrutura. Sabedores que dentre os principais fatores que contribuem para essa precarização estão inseridas em 4 eixos. Primeiro, terceirização dos serviços. Segundo, manutenção dos números excessivos de cargos comissionados e contratações temporárias e carência de concursos públicos. Terceiro, tráfico de influência e fisiologismo. Quarto, falta de transparência e de participação democrática dos servidores na implementação dos projetos. Pergunta, candidato: quais as medidas efetivas estão planejadas em seu projeto de governo para combater essa precarização? O senhor tem para resposta em até 5 minutos. Muito bem. Eu respondi parte dessa pergunta na minha explanação inicial. Boa parte dos setores citados na pergunta foram setores que tiveram suas carreiras reestruturadas. Lógico que carreira reestruturada não significa você atingir o nível de salário demandado pelo servidor, mas a reestruturação de carreira promove, estabelece o crescimento vertical e o crescimento horizontal, de um servidor, a promoção e a progressão desse servidor, a nossa política de pessoal, a política que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, com critérios bastante objetivos, estabelecendo a uniformidade no tratamento dos servidores da administração pública. Nós trabalhamos, sim, nessa valorização dessas carreiras, com essas reestruturações. Temos uma visão um pouco diferente do sindicato com relação a alguns serviços. Nós achamos que em alguns serviços é possível a terceirização, é possível nós fazermos uma gestão mista, parte do serviço ser gerenciado diretamente, parte ser gerenciada através de uma organização social. Eu sei que essa é a diferença que a gente tem de visão, mas ela não pode ser escondida e nem camuflada numa hora dessa. Nós temos alguns hospitais que são gerenciados, por exemplo, por organização social, a maioria deles gerenciado pela administração pública direta, e achamos que você ter em alguns setores um misto de gestão
isso pode fazer bem até para termos referências para quem está na organização social e quem está no serviço público contratado diretamente. Nem por isso nós deixamos de fazer contratações, por exemplo, na área de saúde. Teremos um grande concurso, onde as pessoas serão todas elas nomeadas até o final deste ano. Concurso porque nós temos uma quantidade de DTs ainda grande no serviço de saúde. Então fizemos um concurso para mais de 2.000 vagas na área de saúde, o maior concurso da história da Secretaria de Saúde. Chamamos uma parte, estão terminando os contratos temporários, a gente vai chamando, e até o final do ano todos os servidores do concurso da saúde estarão já trabalhando como concursados no governo, na Secretaria de Saúde. Também temos ainda um desvio na educação, porque tivemos um concurso, estamos preparando um outro concurso também grande da Secretaria de Educação, estamos preparando um outro concurso para o edital ser publicado ainda este ano, para que a gente contrate mais professores, para a gente ir reduzindo o número de DTs. Alguns DTs nós vamos ter que ter sempre da administração pública, DTs, designações temporárias para professor, porque alguns DTs são necessários porque a gente não consegue, em algumas escolas, ter uma carga horária cheia para um professor, e aí o professor em designação temporária, ele pode ser contratado para prestar serviços por algumas aulas, em algumas disciplinas, em algumas matérias que a gente não tem uma carga horária cheia. Também estamos dando oportunidade aos professores do Estado. Nós estamos reduzindo, por exemplo, a terceirização na contratação de entidades privadas para cursos técnicos, por exemplo, e contratando os nossos atuais professores para ter uma carga horária extra, num contraturno ele possa, um salário também extra, prestar serviço para os alunos em cursos técnicos, por exemplo. Cargo comissionado nós temos sempre procurado não aumentar, estamos buscando melhorar e qualificar os cargos comissionados. Não temos, vocês viram que no nosso governo nós não tivemos criações de cargos comissionados, pode ter criação de cargo comissionado e também extinção de cargos comissionados, mas temos também a mesma preocupação que vocês têm para que a gente não aumente e, se possível, no tempo, e é possível, no planejamento, a gente possa ir diminuindo a quantidade de cargos comissionados, sabendo que tem muitos cargos comissionados que trabalham muito na administração pública e precisam ser valorizados. Tráfico de influência, nós procuramos combater todo o tráfico de influência, para que nós tenhamos um serviço público que tenha que ser do jeito que tem que ser, um serviço público republicano. E a falta de transparência, eu acho que nós chegamos a um ponto muito bom de um Estado mais transparente do Brasil, isso para todas as ações do governo, mas também para a relação e o contato com os servidores públicos do Estado. Obrigado, candidato. Lembrando que as perguntas do público já podem ser formuladas, caso tenhamos um tempo ainda durante todo esse tempo mencionado anteriormente, o candidato estará respondendo alguns questionamentos, mas lembrando da posição anterior mencionada a todos vocês. Passamos agora ao segundo tema do primeiro bloco, que é o tema Pilar das Relações Sindicais. Considerando que está assegurada na LC 46 de 94, na negociação coletiva permanente para dirimir as demandas das relações de trabalho entre as diversas categorias do funcionalismo público estadual e o Estado, e que na prática tal diretriz não é implementada, haja vista a permanente falta de diálogo com as representações, prevalecendo sempre a intransigência dos gestores em não estabelecer um canal permanente de negociação, fazendo com que o diálogo entre o Estado e as representações de trabalhadores públicos se torne letra morta de nossa legislação. Pergunta, candidato, qual é a sua visão a respeito da negociação coletiva como forma de dirimir as demandas dos servidores públicos e qual é a sua proposta para assegurar de forma efetiva a negociação permanente com as entidades
representativas das categorias. Proposta para que a gente possa ter um debate permanente, eu gosto da ideia do sindicato, que é da constituição do fórum permanente de debates. E o sindicato já fez, para mim, diretamente, em encontros informais, mas já fez para a Secretaria de Gestão. Acho que esse pode ser um caminho que a gente consolide com maneira de debate permanente. A orientação que eu tenho dado a todos os secretários é que a gente esgote as negociações sempre no diálogo. É lógico que muitas vezes também há uma compreensão de que a impossibilidade do atendimento de uma reivindicação possa parecer que é intransigência, mas nós avançamos naquilo que a gente podia avançar nesse período nosso de governo. Queremos permanentemente continuar o debate com os servidores para que a gente avance mantendo de forma objetiva o equilíbrio das contas públicas. Ninguém de vocês, nem eu, ninguém de nós não queremos que haja um desequilíbrio das contas públicas. Nós já temos uma pressão sobre nós muito forte, que é uma pressão muitas vezes decidida pelo Congresso Nacional, na hora que estabelece política de salário, de remuneração, né, de cima para baixo, e que isso impacta naturalmente as contas do Estado. Também temos no Poder Executivo uma outra dificuldade, que é a autonomia. Não é dificuldade, nem desvio, mas é uma outra situação que a gente vive, que é a autonomia que os poderes e instituições têm de realizarem apresentações e a apresentação de propostas de carreiras do Poder Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Isso impacta muito o Poder Executivo, porque são salários totalmente diferentes do Poder Executivo, são benefícios totalmente diferentes do Poder Executivo. Isso impacta. Agora mesmo o Poder Judiciário mandou um outro projeto de lei para a Assembleia Legislativa, né, de reestruturação de carreira do Poder Judiciário. É um caminhar em direção a um desvio com relação à remuneração, porque o Poder Executivo não tem a condição de acompanhar, né, a política apresentada pelos outros poderes, e ficamos com uma comparação muito ruim de quem trabalha no Poder Executivo. Algumas carreiras do Poder Executivo têm um nível salarial maior, né, adequado, mas boa parte das carreiras do Poder Executivo não consegue fazer esse acompanhamento, né, pela distância que se estabeleceu. Isso poderia criar todas as dificuldades de desorganização do Estado. Então, nós convivemos com essas distorções, que às vezes é apresentada pelo Congresso Nacional, às vezes é apresentada pela autonomia dos poderes, né, pela autonomia e pela iniciativa que os poderes têm. Isso cria demandas naturais das carreiras do Poder Executivo, que, no geral, tem um salário menor do que os demais poderes. Então, estamos abertos. No governo, nossa orientação foi dialogar permanentemente e continuo aberto a gente institucionalizar, criar um mecanismo de debate permanente através de um fórum que envolva as entidades dos servidores e que seja um canal de diálogo com o governo do Estado. Obrigado, candidato. Nós vamos agora ao terceiro tema do primeiro bloco, que é a valorização dos servidores públicos. Iniciando com o seguinte: considerando que o serviço público só é possível graças ao empenho dos servidores públicos e sua atuação é diretamente proporcional às condições de trabalho e infraestrutura para uma efetiva prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade. E sabedores de que o salário dos servidores há anos sofre arroxo em virtude de correções inferiores aos índices inflacionários, do valor ínfimo
do auxílio alimentação, das condições de trabalho que sequer respeitam a legislação de saúde e segurança no trabalho. Pergunta, candidato: em seu plano de governo existe a previsão de valorização, profissionalização e reestruturação das carreiras públicas no Estado? Não só existe, como nós já estamos fazendo, né? Vocês são testemunhas, assim, eu falei aqui, estou falando pela terceira vez, da quantidade de órgãos que nós reestruturamos as carreiras. Diversos órgãos nós reestruturamos carreiras, nós fizemos com que houvesse reajuste de salário inicial, nós mudamos a promoção e a progressão dentro da carreira, nós reduzimos os níveis, né, dentro da carreira. Diversos órgãos fizemos isso. Procuramos melhorar o ambiente, além da reestruturação de carreira, nós procuramos melhorar o ambiente das condições de trabalho dos servidores. Então tem já um trabalho que está sendo feito por nós no governo do Estado, junto com vocês. Eu reafirmo que a disposição nossa é nós continuarmos esse trabalho de valorização dentro das nossas condições. O governo chegou a 42, 43% da sua receita corrente líquida com o investimento em pessoal. Assim, nós temos um limite de investimento em pessoal para que a gente possa fazer a aplicação de recursos nas carreiras. Mas tudo que foi possível. E vocês, os servidores, não tinham, antes de nós chegarmos ao governo, uma política de pessoal objetivo. Hoje tem uma legislação atualizada, hoje tem carreiras que foram reestruturadas. Modéstia à parte, isso não teve no governo passado. Não teve esse debate e essa condição de reestruturação de carreiras que nós tivemos. Falta reestruturar algumas carreiras? Falta, vamos reestruturar. Acho que nós temos condições, mas nós chegamos a 287 planos de carreiras apresentados, organizados, né? Porque cada órgão tem diversas carreiras. Então, nós chegamos a 287 carreiras que foram reorganizadas no Estado do Espírito Santo, com mais de 400 milhões de reais de investimento no servidor por ano, que nós fizemos nesse tempo nosso de 3 anos e meio de governo. Então, mostrando assim uma preocupação com o servidor, querendo permanentemente que os servidores sejam motivados para o trabalho, né? Eu acho que a gente tem que começar a caminhar para que a gente possa também ir medindo por metas, né? Ter metas no serviço público. Como na educação, nós estabelecemos, tem polêmica com o sindicato de professores? Tem, mas a grande maioria dos professores hoje aprova o resultado que a gente tem com relação ao bônus de desempenho. Mas tem alguns setores da administração pública que nós podemos também medir, independente da remuneração, mas medir como a gente tem medido nosso plano de gestão, nosso modelo de gestão, modelo aprovado por organismos também aí de fora da administração pública, a forma como a gente conduz programas de projetos prioritários com a ajuda dos servidores desse Estado, tem sido aprovado. Acho que a gente pode ir medindo cada vez mais e aferindo cada vez mais os resultados do governo. Nosso cliente é a população capixaba e nós somos prestadores desse serviço. Eu como governador e vocês como servidores públicos, vocês como sindicalistas, são provedores desses serviços essenciais para a sociedade capixaba. Obrigado, candidato. Em relação à correção anual dos salários, qual o seu entendimento? Em relação à correção anual do salário, nós temos que ver as condições do Estado a cada ano, todos os anos, porque é importante que a gente aqui esclareça também quem está nos acompanhando, os servidores acompanham. Nós fazemos uma correção anual linear, que geralmente está abaixo da inflação, mas nós também temos, quem tem o plano de carreira estruturado, tem um crescimento também de 2 em 2 anos, né, dentro da sua carreira, do seu plano de crescimento. Então, assim, nós temos outros mecanismos de avanço nos salários
quem tem plano de carreira aprovado, como nós aprovamos para 287 carreiras no Estado. Mas nossa ideia é continuar concedendo reajuste linear e ir fortalecendo as carreiras, que as carreiras permitem que você possa ir crescendo dentro da sua função, né, de acordo com o seu desempenho, de acordo com o passar do tempo, de acordo com o seu desempenho. Acho que esse é o caminho de valorização, é você ir alcançando posições dentro da sua carreira, de acordo com o passar do tempo, de acordo com os resultados que você está oferindo para a sociedade capixaba. E vamos discutindo a cada ano, para que a gente possa ir medindo o percentual de reajuste linear que a gente vai aplicando, como fizemos nesses 3 anos, 4 anos nossos de governo. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é: o que o senhor considera como valor adequado a ser pago a título de auxílio alimentação? A alimentação não tem um valor padronizado. Você vê que você tem hoje poderes que pagam R$1.000 e poucos para um auxílio alimentação, e o servidor do executivo não ganha R$200 por auxílio alimentação, né? Então, o ideal é que a pessoa tivesse uma remuneração que não precisasse de auxílio alimentação, tá certo? Que não dependesse de auxílio alimentação, que essa remuneração adequada, que não dependesse de benefícios, tá certo? E que a sua remuneração pudesse cobrir e suprir todas as suas necessidades do dia a dia, essenciais e de lazer, né? Tem que ter. Então não tem um valor adequado. O que tem é uma realidade que nós temos que enfrentar no dia a dia, estamos enfrentando, e o que nós achamos que era mais importante, eu podia ter optado por reajustar o ticket de alimentação, auxílio alimentação, mas optei por reestruturar as carreiras, porque isso ajuda a quem está na ativa e quem está na inatividade, esse trabalho, essa política que nós adotamos no governo do Estado. Obrigado, candidato. A próxima pergunta: o senhor entende que os servidores que recebem pela modalidade de subsídio também têm direito ao auxílio alimentação? Tem uma dúvida jurídica com relação a quem está no subsídio para receber auxílio alimentação. Tem um questionamento, um debate jurídico que é feito, tá certo, com relação a esse tema. Todos que foram para o Poder Executivo para subsídio, né, não recebem nenhum benefício como do auxílio alimentação. Essa tem sido a orientação e a prática adotada no Poder Executivo. Obrigado, candidato. A próxima pergunta: o senhor considera que a isonomia salarial entre carreiras de igual atribuição e responsabilidade deve ser implementada? Por favor, repete para mim. O senhor considera que a isonomia salarial entre carreiras de igual atribuição e responsabilidade deve ser implementada? No Poder Executivo, sim. Eu não tenho condições de fazer uma isonomia com os demais poderes. Não há poderes que têm autonomia. Eu tenho condições de fazer uma política que possa aproximar sempre as funções de carreiras distintas, mas de funções semelhantes dentro do Poder Executivo. O ideal é que nós tivéssemos uma forma de regular, né, também a remuneração dos demais poderes, para que tivéssemos uma capacidade, uma condição de termos um ganho semelhante com os demais poderes. Mas eu não governo o Poder Judiciário, não governo o Poder Legislativo, não governo o Ministério Público, não governo o Tribunal de Contas. Eu governo o Poder Executivo. Eu sempre chamo a responsabilidade os demais chefes de poderes e de instituições que precisam compreender de que o ato de governar um Estado não é só do governador. O ato de governar um Estado é de responsabilidade também do chefe e dos demais poderes. Se eles colaborarem, se eles estiverem colaborando, eles poderão ajudar muito a gente chegar a uma posição de isonomia também com os demais poderes, uma